É uma pergunta aqui, pessoal, bem polêmica. O Beto Souza está perguntando sobre uma história aí que tem gente falando que quem matou Lampião foi Luiz Pedro. O que Pra foi? ficar com Maria Bonita ou pra O ficar com dinheiro pior do Lampião? foi um crime passional por amor, viu? Por amor. O que é que vocês dizem aí? Quem tá perguntando é o Beto. O Mas Beto aí, Souza. O que é que segundo, vocês dizem aí? mas tem um escritor aí que diz que não tinha nenhum homem lá, né? Era tudo homossexual, aí Rapaz, eu vou dizer, uma foi pessoa por causa de que quê? vem com história dessa, né, Beto? Da onde surgiu uma história dessa, é uma prova assim tão contundente de que tem gente que só quer deturpar a história. Porque isso é um assunto que não era nem para existir, não é verdade? Aí uma pessoa vem com um negócio desse, é uma coisa que a gente tem que tratar com desprezo. Desprezo quem vem com uns assuntos desses que não tem nem cabimento a gente nem querer falar sobre isso, porque é totalmente fora de tudo que a gente poderia imaginar. Vamos ver aqui outras perguntas. Pessoal, eu estou vendo, o pessoal não está tendo acesso, e eu confesso que eu estou um pouco cego. Aí para ver aqui é complicado. Pessoal, o que é que vocês acham da história se Lampião tivesse ido para Minas ou para Angi ou para Goiás, se ele iria ter uma vida cangaceira ainda ou ele iria tentar deixar o cangaço, enfim. O que é que vocês podem também, na suposição, falar sobre isso? A resposta é igual àquela primeira. É muito difícil você, né? Futurologia aí. Eu acredito que ele não deixaria aquela vida mais, não. Não tinha mais condição. Já estava muito conhecido, né? Aquilo ali era o final da carreira. O que aconteceu foi uma acomodação. Angico foi o frigir dos ovos de Angico foi uma acomodação, né? Que ele já estava velho para aquela vida, 40 anos, era um homem velho para aquela vida. Então ele acabou já no final, todos nós sabemos que ele começou muito mais a se esconder, a tentar acampar, do que percorrer os caminhos que ele fez a vida toda. Então o final seria esse. Ele ia acabar sendo morto mais cedo ou mais tarde. Eu acredito, inclusive, que se ele tivesse sido entrado depois da morte dele, teve aquele lance das entregas, né? As entregas e depois, posteriormente, as anistias. Eu acredito que ele teria tanta gente querendo matar ele que ele não ia sobreviver, né? Ele ia ter que, se realmente, ele nunca iria se entregar. Ele nunca ia ser entregue com vida, né? E eu chego a acreditar que se ele tivesse conseguido fugir para um Goiás da vida, como o pessoal ainda diz que ele tinha essa vontade, né? Alguns dizem até que ele foi, né? E quando deixou um sósia lá, né? Aí que entra toda a confusão da história de a gente que pesquisa cangaço, porque a gente faz assim. Eu ainda lembro que esse assunto rolou no terreiro de Alcino Costa, na cozinha, dizendo assim: ora, bolas, inclusive eu que perguntei isso para Alcino. Eu disse: Alcino, se Lampião fugiu para Goiás, deixando Maria Bonita, deixando Luiz Pedro. Aí ele falou: ô, Paulo Moura, pelo amor de Deus, deixa o homem embora. Ele até brincou dizendo que Lampião poderia ter ido embora mesmo, que na época a gente comentava essas coisas, né? Sobre a não existência, a não morte de Lampião ali, que ali era o sósia. Tanto é que depois quebraram a cabeça do Lampião para desfigurar. Rolou muito isso aí. Né? Essa teoria do Alcino aí, eu compactuava com ele, eu fiz até vídeos compactuando com o Alcino, mas depois, com o tempo, eu vi que eu estava totalmente errado e que quase todas as teorias do amigo Alcino foram por águas abaixo. Inclusive, pessoal, eu vou postar agora, se for possível, esses dias ainda, uma gravação antiga que eu achei. Não foi eu que gravei, é da televisão, do professor Frederico Pernambucano de Melo, mostrando a cabeça de Lampião, fazendo um comparativo com a foto de Lampião em vida. Ele mostrando as semelhanças da orelha, do nariz, enfim, de uma série de coisas. Ou seja, não tem a menor dúvida realmente que era ele ali. Lemuel, quando é que a universidade lá em Mossoró vai voltar a fazer os eventos dentro da universidade? Eu lembro que
que em determinadas ocasiões lá em Mossoró, que eu participei de alguns eventos, o Ângelo também, o Paulo, era lotado dentro da universidade de alunos, de professores, de julgamentos simulados. Todo ano tinha evento dentro da universidade. E de um tempo para cá isso bom. acabou. Então, saber se você tem alguma previsão de quando isso vai voltar. E tem um colega aqui também, rapidinho, depois se alguém puder responder, se alguém pode falar alguma coisa sobre o cangaceiro bananeira. Olha, existe. Eu, sinceramente, eu não sei como é que tá a SBEC, né? Porque eu estou afastado da universidade, já vai para o terceiro ano, né? Eu estou fazendo esse curso. Eu retornarei em agosto. E eu já estou terminando o projeto aqui, um projeto para um evento. Acredito que para junho não dá, que era o período que a gente fazia, né? Para junho não dá por conta da pandemia, não é nem por conta do meu afastamento, por conta da pandemia. Porém, se tudo tiver resolvido e esse país tiver voltado à normalidade, com a vacina para todo mundo e as aulas no segundo semestre, que eu particularmente não acredito, entendeu? Quer dizer, nós estaremos à frente de um evento aqui, entendeu? A minha previsão é para o segundo semestre. Porém, eu já estou fazendo um plano B para o próximo ano, certo? E, com certeza, os colegas serão convidados. Eu não vou adiantar, porque será uma surpresa, entendeu? Será uma surpresa o que a gente está planejando aqui, entendeu? E uma surpresa agradável. Opa, vamos aguardar, vamos aguardar. Surpresa agradável, surpresa boa, algo, um negócio bom. Agora, a pandemia impediu, né, de fazer qualquer coisa esse ano. Não foi nem a minha ausência, porque tem colegas aqui que poderiam tocar para frente numa boa. Mas o meu retorno está previsto para agosto, e é quando eu vou retomar a pesquisa que eu vinha fazendo, a historiografia do cangaço, que eu quero ver se eu publico no próximo ano. E também o lançamento de um documentário que nós fizemos aqui, também com relação à passagem dos cangaceiros aqui em Mossoró. Fizemos esse documentário, já está com alguns anos, e agora, no final desse ano, eu vou estar fazendo a edição dele, para lançar nesse evento que nós vamos realizar. Entendeu? Vocês vão ficar muito satisfeitos, e todos que estudam o cangaço vão poder ter a oportunidade de voltar a Mossoró, e a gente dá uma alegria àqueles que partiram já, que já tiveram em Mossoró, como o Amauri, como o Alcino, como o Paulo, de ver e retornar a Mossoró. Eu estou muito empolgado para isso, sabe? Maravilha, maravilha. Boa, o Neto, tá mandando um abraço aí pra você, Paulo Moura, pra você, Ângelo, pra Lemael, o Neto, nosso amigo Cavalcante Neto, viu? Ó, o Eu Caboclo do respondi aqui, Sertão, mas não saiu. o Caboclo do Sertão tá pedindo aí pra gente falar um pouquinho aí, Ângelo, deixar com você aí, se você quiser, sobre o Davi Jurubeba. Um pouquinho do Davi Jurubeba. Neto viajou com a gente aí na primeira vez que nós fomos ao Angico, né? Angico. Ângelo, só emendando duas perguntas para você falar vocês sobre o Davi Jurubeba e se João Ferreira, irmão de Lampião, deixou algo escrito. Não, sobre João Ferreira não, né? Existe uma grande reportagem que saiu na revista, ou foi a Manchete ou foi o Cruzeiro, né? Que ele faz um percurso que vai até Angico, passa por Serra Talhada, inclusive ele passa incógnita, sem as pessoas lá da Fazenda Pedreira saber quem era ele, mas ele mesmo escrever, eu não tenho conhecimento não. E o Davi Jurubeba, sem dúvida, foi um dos grandes combatentes, né? Nazareno, de sangue no olho, como se diz, né? Assim como Mané Neto, Odilon Flor, um dos grandes combatentes do cangaço naquele período tão nefasto. E existem muitos personagens, eu acho, aproveitando a oportunidade, que as pessoas poderiam escrever, né, sobre as volantes, né? Já se escreveu tanto sobre cangaceiro, e a gente precisa, apesar de ter alguma coisa, né, não tem muita coisa,
mas tem alguma coisa aí sobre o assunto. Se você for fazer uma comparação do que tem sobre cangaceiro e o que tem como volante, a diferença é estratosférica. Inclusive tem um livro, né, sobre o Davi Jurubeba, eu não estou lembrado do nome agora aqui. Eu tenho, um livro interessante. É um da capinha verde, eu acho que foi feito por um coronel da polícia lá de Pernambuco. E muito interessante esse livro que conta a trajetória do Davi Jurubeba. Acho que é Roberto Pedrosa. O nosso amigo... Roberto Pedrosa, né? O nosso amigo Mustafa Vera está fazendo uma pergunta aqui para o Ângelo, mas que eu vou estender para vocês dois, tá certo? Ângelo, qual é o livro mais importante, se é que você pode citar um da sua imensa coleção, né, que é a maior que nós temos? E você também, Lemuel, aproveitar você e o Paulo, qual o livro de maior importância para vocês sobre a história do cangaço? Não, essa questão de qual é o mais importante depende da perspectiva, né? Qual a perspectiva? Seria raridade? Para você. Seria o valor da obra? Para você, assim, o que você mais... Né, eu acho o que livro mais importante para mim, pessoalmente, na história do cangaço, para mim é o livro da Aglaé. Por quê? Porque foi ele que me deu o pontapé inicial. Foi com ele que eu comecei a despertar um interesse pelo cangaço, né? Foi o primeiro que eu peguei. Então eu tenho um carinho todo especial pelo livro da Aglaé nesse sentido. Aí é como eu disse, a perspectiva aí é diferente. Existem vários livros, tem muita coisa boa. Eu gosto sempre de dizer, tem muita coisa boa, as pessoas dizem, tem muita coisa ruim. Tem. Em tudo tem coisa boa, em tudo tem coisa ruim. Só tem coisa boa. E na literatura do cangaço, na historiografia, não vai ser diferente, não. Tem um bocado de coisa boa e tem um bocado de coisa ruim. Vocês falaram há pouco tempo aí e passou, eu vou aproveitar para falar agora. Quando se vai escrever sobre o cangaço, uma coleção de livros que eu gosto muito é do padre Bezerra Maciel. E todos nós sabemos que ele tem uma tendência enorme de enaltecer a figura de Lampião. Né? O que nós precisamos saber é, quando formos ler, ter a noção de que aquilo ali, do que ele quer transmitir. Então é por aí. Agora, para mim, eu acho muito bom a pesquisa, foi uma pesquisa muito bem feita. Ele conviveu com muitas pessoas naquela época. Ele, de certa forma, romanceia em muitos momentos. Mas é isso aí, você tem que saber o que é que você tem em mão. Mas não é difícil, não. Aí eu faço igual a Ângelo, na linha de Ângelo, foi Rui Facó. Foi o primeiro livro que eu li. O carro. O primeiro livro que eu li. É o culpado, né? Hein? É o culpado. O culpado. Rui Facó, Cangaceiros e Fanáticos. Aí depois eu li o Abelardo Montenegro, Fanáticos e Cangaceiros. Uma diferença enorme. Entendeu? O de Rui Facó, eu acho, até pelo lugar dele, aquela história do lugar dele, né? Muito melhor do que o de Abelardo. Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que eu acho melhor. E Rui Facó foi quem me deu o pontapé inicial, de mergulhar no... E Rui Facó, culpado, inclusive, de eu mergulhar nos dois mundos, o mundo do beato e o mundo dos cangaceiros. Por isso que a minha trajetória como estudioso e professor em termo Nordeste, eu trilho esses dois caminhos. O caminho da religiosidade do nordestino, né, e o caminho, esse lado violento e bandido do sertanejo. Porque o beato, ele não era bandido, mas o bandido ele era religioso. Né? Todos sabem que Lampião era um homem religioso. Quer dizer, então, aquele sujeito histórico, beato ou padre, né, ele exercia influência sobre o cangaceiro, nem que seja na crença, na fé. Não mandava matar, claro, nem roubar. Né? Mas o cangaceiro não exercia essa influência sobre o beato, porque o beato era, acima de tudo, pelo menos os que eu estudei, né, eram, acima de tudo, pacifistas, né? Como o Zé Lourenço, por exemplo. Mas Rui Facó foi o grande responsável pela minha entrada nesse estudo. Aí depois vieram os outros, que assemelha à trajetória de vocês também. Eu, assim como os demais aí, a maioria das pessoas que entraram no tema de cangaço beberam na fonte do padre Bezerra Maciel, que ele tinha uma obra muito, muito consistente, mas ele era muito, muito romancista, né? Ele romanceava muito a história. Inclusive, eu sou aqui de Recife, moro no bairro chamado Jardim São Paulo, e eu soube um dia desse que ele foi pároco na paróquia que eu frequento aqui, que é na Praça do Jardim São Paulo.
Ele foi padre daqui. Eu fiquei muito. Mas ele faleceu, acho que nos anos 80, eu acredito. Era uma obra muito boa, né? Só para aí, nesse tema aí desses livros todos que eu li, o que mais me apeguei, que eu achei muito, muito forte, e é um relato muito, muito conciso e muito real, vocês também talvez concordem, Optatugueiros, que era um sargento de volante, né? Eu me prendi muito a esse livro, eu sonhava com as histórias que o cara contava no livro. E finalizando, o que eu mais gosto ultimamente é um tal de Lampião, a trajetória de um Reis em Castelo, de Paulo Moura. Esse aí. É isso aí. Esse é o melhor que tem. Ó, uma pergunta agora, o Lemuel. Esse eu não tenho, não, Paulo. Pode mandar para mim. Uma Tá pergunta perdendo que, nada, não tá perdendo nada com ele. Uma pergunta que o colega fez aqui, eu acho que foi o Contos do Sertão. Enfim, passou aqui, me desculpe aí, fugiu o nome. Contos do Sertão do Cangaço, enfim. Lampião não mexia com o Ceará por conta do Padre Cícero ou por conta de outros interesses? Rapaz, isso aí é mais uma lenda da história do cangaço. Lampião não mexia no Ceará porque naquela época que ele andava por aqui, né? Até 1927, quando ele vem de Mossoró e passa ali, é porque aqui no Ceará é onde ele tinha mais coiteiros poderosos. Os coronéis ali do Vale do Cariri, que ele tinha contato e que com eles ele se abastecia de armas e munição. Coronel Inácio, do Barro. Então não era interessante para ele mexer no vespeiro que estava tudo dando certo para ele. Então ele não tinha essa questão de não mexer no Ceará por causa do Padre Cícero. Eu não acredito nisso. Para mim ele não mexia no Ceará até ele passar para o lado da Bahia, porque aqui até 27 era onde ele se abastecia de arma e munição e não era interessante para ele brigar com as pessoas que ele se abastecia e ele estava se dando bem. Eu vou na mesma linha de Ângelo. O que eu li e as minhas andanças na região de Juazeiro, Crato ali, as opiniões que eu ouvia eram em cima disso. Ouvia muito isso que ele colocou aí, porque Padre Cícero, mas não é desmerecendo a figura do Padre Cícero, em hipótese alguma, mas aquela história, né? Se você tem o apoio de meia dúzia de coronéis que lhe dá toda uma sustentação estrutural bélica, por que é que você vai mexer com o Estado? Eu vou por essa linha de Ângelo, ele tem razão. Podemos até estar enganados, entende, Ângelo? Podemos até estar enganados que alguém apresenta uma pesquisa aí contrariando nosso pensamento, mas até hoje a minha visão é essa. Hoje é assim. Uma pergunta aqui que é um pouco polêmica, eu vou dar a minha opinião, depois o Lemuel, que é lá de Mossoró, pode dar dele, e o Ângelo e o Paulo. O colega perguntou aqui se Mossoró foi um divisor de águas na história de Lampião. Gente, muita gente fala que a partir de Mossoró, Lampião se acabou. Da mesma forma que com a entrada das mulheres, Lampião também se acabou. Eu discordo disso daí. De Mossoró até a morte de Lampião demorou muito mais tempo do que de quando ele surgiu até Mossoró. E depois que as mulheres entraram, Maria, durou ainda quanto tempo o cangaço? Eu acho que foram fatos marcantes, fatos importantes, mas que para mim Aderbal não é um divisor de águas. Pode ser até do ponto de vista dele ter cruzado o São Francisco e tal, mas ele continuou agindo do mesmo jeito, só que em outras paragens, digamos assim. Então eu queria que os colegas aí falassem um pouquinho aqui para o amigo que perguntou. Olha, eu vou na mesma linha de Aderbal, acrescentando apenas um ponto. Essa narrativa do divisor de águas e um possível enfraquecimento do cangaço, de Lampião, pós-Mossoró, está muito mais pelo discurso que foi construído do heroísmo de Mossoró. Quer dizer, se a gente olhar para a história de Mossoró, de fora de Mossoró, o olhar principalmente, eu não digo nem aqui da nossa estado, do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, são estados vizinhos. Mas quanto mais você distancia-se de Mossoró, do ponto de vista físico, mais esse discurso do heroísmo e de que Lampião foi expulso, de que o moçoroense é valente e tal, mas está consolidado. Se você chegar em São Paulo, Rio de Janeiro, ou em Rio Grande do Sul, em Florianópolis,
que eu ouvi essa história lá, cara, você é de Mossoró e tal, aí vem o cangaço, aquela história toda, né? Quer dizer, a elite intelectual, de Mossoró soube construir um discurso para elevar o nome da cidade a partir desse fato. Então, o discurso foi mais forte do que o fato, entendeu? E aí consolidou-se. Quer dizer, então, se você derrota o maior bandido do Nordeste, né? Então, no imaginário popular, esse bandido sai destroçado. Só que aí outras cidades que tiveram a mesma capacidade de Mossoró, a mesma valentia, vamos usar esse termo assim, ou o mesmo medo, né? Porque é melhor, às vezes a gente mata pelo medo, não é nem pela valentia, certo? Outras cidades que foram tão significativas no nosso enfrentamento a Lampião, tivessem construído um discurso, um espetáculo chuva de balas como Mossoró, produção literária, etc, 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 talvez estivesse no mesmo nível. Só que Mossoró aí teve a vanguarda de poder fabricar um produto e vender. E esse produto foi bem aceito pelo Brasil e fora do Brasil. Então, por isso que muita gente diz que é um divisor de águas. E eu concordo com a Derbal. Acho que não. O pós-Mossoró foi tão longo, ou mais longo, do que o pré-Mossoró. Né? Você tem razão, André. Podemos citar Nazaré, Serrinha do Catimbau e muitas outras vilas que também rechaçaram o que você disse, Leonel, do ponto de vista hoje até do turismo, do ponto de vista do dinheiro, né, de renda. Se todas as cidades conseguissem fazer o que Mossoró faz, o sertão poderia estar vivendo uma outra realidade, com empregos, com guia de turismo, etc. O que é que você diz aí, Ângelo e Paulo? Isso é tão simples de imaginar, a gente que pesquisa cangaço. Não tem nada a ver, como a Derbal falou no começo, que a distância vai longe, né? Desde que o Lampião saiu de Mossoró e até a morte dele, né? São fases, né? A vida da gente é cheia de fases, né? Há 20 anos atrás, eu vivia de viajar, a gente vivia de viajar para fazer pesquisa em campo. Anos depois, eu sentei numa faculdade para aprender a história, realmente, a trabalhar, fazer a licenciatura de História para aprender a metodologia e tudo mais, e produzir o material. E, assim como a vida da gente tem muitas fases, a Lampião teve essas fases. Chegou em Mossoró, lá não deu certo, né? Voltou, em outros lugares também foi rechaçado, como você mesmo falou aí, e para finalizar com a morte dele, foi quase o quê? Quase mais de 8 anos, eu acho. Mais de 10. Mais de 10 anos, não é isso? Daquela saída de Mossoró para lá, isso mesmo. Então não tem fundamento, não é. Eu acho que não saiu derrotado, não. Eu acho, ficou pouco para me dizer, mas só concluindo, eu acho que só o tempo do episódio de Mossoró até o Angico já comprova que não houve essa decadência tão profunda como se quer dizer, né? Senão teria sido logo depois. Passaram-se quantos anos? 10, 11 anos, 10 anos. O Então, colega o tempo já diz tudo. Pois é. O colega aqui está pedindo para vocês discorrerem aí sobre, para cada um de vocês, qual o fato mais violento da história do cangaço? Eu citaria aqui o da família Salinas mesmo, lá Então, para não falar da Salinas, eu citaria do Gilo, lá em Floresta do Navio, que nós tivemos a oportunidade de estar lá, eu, Aderbal, Valdir Rodrigues, numa época que a gente pesquisava muito em campo, e foi um ato covarde, apesar de que Lampião foi ludibriado, né, para cometer aquele ato. Mas não deixou de ser um ato violento e covarde. Mas tem muitos piores do que esse. É porque, para a gente se lembrar assim, é difícil. Mas, para não ficar em branco, eu citaria isso. Então foi uma das coisas mais terríveis também que aconteceu, entre tantas outras. O Joel Oliveira está pedindo para a gente falar aqui sobre aquela polêmica toda, sobre o saco de bala que Durval disse que levou para Lampião. Eu vou falar primeiro, depois os colegas podem falar. Amigo, essa história aí, existe pesquisadores que dizem que não, que é mentira, e outros que dizem que é verdade.
Eu fui, digamos, talvez o responsável dessa história ter, digamos, explodido depois daquela gravação que eu fiz com o Durval. Eu ainda não fechei a minha pesquisa sobre isso. Na hora que eu fechar, pode ter certeza que eu vou postar um vídeo falando disso. Tá certo? O que eu posso dizer em relação a esse assunto é isso. Não sei se os colegas aí querem falar alguma coisa. Eu particularmente não acredito nessa história, certo? Agora, como o Lemuel frisou há pouco tempo aí sobre um assunto, se aparecer alguma coisa que faça com que eu mude de opinião, com certeza eu mudarei. Mas até agora, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, eu não acredito nessa história do Val, não. Eu acho ela pouco provável. Mas é um caso que ainda pode dar pano para manga, né? O colega aqui está perguntando se aquela história de dizer que se lubrificava a arma com a banha dos mortos. Isso é lenda ou vocês têm alguma notícia que isso tenha acontecido? Igual aquela de aparar a criança no punhal. Eu acho que é igual aquela história do Sal, né? Também, né? Que virou lenda. Cada um que disse que foi com um cangaceiro diferente, né? Com o Antônio Silvino, depois foi com o Lampião, que disse que também é folclore, né? Eu não acredito, não. Lemuel, existe algum tipo de trabalho feito pela academia falando, não digo nem só em relação ao cangaço, falando como, em alguma obra, de como o leitor, que não é acadêmico, pode separar a lenda, a história criada da fantasia, né, da realidade? Existe algum trabalho acadêmico explicando esse tipo de coisa, esse tipo que a pessoa deve ficar atento? Ou não? Olha, essas discussões elas ocorrem assim, nas próprias disciplinas que a gente trabalha, a gente dá, o professor dá a orientação de como você diferenciar, porque isso varia muito de obra para obra. Vocês citaram alguns exemplos aí que o leitor comum ele tem dificuldade de saber, por exemplo, se aquela história de atirar uma criança para cima e parar com um punhal, se isso é verdade. Porque o imaginário popular é verdade. Quer dizer, na cabeça de muita gente, e eu não vou contrariar essas pessoas, Jararaca, obra milagre, aqui em Mossoró. Quer dizer, Jararaca, aliás, não é Jararaca, é Zé Leite. Porque quando algumas vezes eu tive a oportunidade de acompanhar no dia de finados o túmulo de Jararaca aqui, e eu presenciei as pessoas acendendo vela, fazendo orações e tal, pagando promessa e pedindo auxílio, fazendo alguma promessa e tal. E eu perguntei se eles acreditavam que Jararaca fazia milagre. E eu fui retrucado na hora. Eu disse, não, ninguém aqui está pedindo nada para Jararaca, não. Está pedindo para Zé Leite. José Leite de Santana. Esse é o que obra milagre. Então, eles conseguem separar o bandido daquela pessoa que foi vítima da violência da polícia. Certo? Na cabeça deles são pessoas diferentes. Né? Apesar, é a mesma, mas na cabeça. Então, esse imaginário é que leva muita gente a acreditar nessas lendas. E quando você vai para obras que são romantizadas, que enaltecem o cangaceiro, então esse enaltecimento de alguns autores termina justificando a crença nessas lendas. Não, é por isso que existem muitas críticas a algumas obras de alguns autores que não seguem o método da academia. Né? Não estou falando que o método da academia seja perfeito e seja o correto. Dizendo que existem pessoas que terminam optando por produções acadêmicas e rejeitando produções não acadêmicas. Por isso que eu citei o exemplo aqui no início do Amaury e do Frederico. Por exemplo, eu digo para o rapaz, ou era uma moça, que quando o Ângelo estava falando do Frederico, o cangaceiro que disse para ele que deu o tiro e tal e tudo mais, rapaz, disse, rapaz, respeitem a obra de Frederico, ele teve esse comentário aí. Ora, você fazer uma crítica a uma obra
você não está desrespeitando o autor, você está respeitando. O que a gente não pode é denegrir a imagem da pessoa. Exatamente. Nem Frederico, nem qualquer outro autor, por melhor ou por pior que seja o autor, você não pode separar as coisas. Agora, uma coisa é Frederico Pernambucano de Mello e sua obra, e Frederico Cidadão. Então, Frederico Cidadão, a gente não pode atingi-lo. Não pode atingi-lo. Mas Frederico autor e sua obra, a gente pode criticar. Não denegrir. Denegrir nem o cidadão, nem o autor. Mas a crítica, ela faz parte do jogo. Ela faz parte do jogo. Se eu tenho uma obra, se vocês têm uma obra, e ela não puder ser criticada, Não escreva. retire do mercado, não escreva. Não escreva. Então, essa questão da lenda fica difícil, porque você se depara com muitos autores que romantizam. Paulo citou aí o padre, né, o Frederico Bezerra. Isso, que tem essa, e ele tem essa característica. Quer dizer, então, quando você pega um autor que sua obra é uma epopeia, transforma o cangaço numa epopeia positiva, então você tem a tendência a achar que essas lendas todas são verdadeiras, entendeu? Mesmo que choque. Quem é que não se choca com a criança jogada para cima parada no punhal? Qualquer um se choca.